Fecundação in vitro, explicação da biogenética à luz do Espiritismo. Contamos para o embasamento teórico dessas explicações com o amparo da entidade Dr. Manuel Filomeno de Miranda, sobre a psicografia do senhor Divaldo Franco. Então, o que acontece? Em 1978, graças ao nascimento de Louis Brown, que logrou o êxito na grandiosa experiência da fecundação fora do organismo humano, concluiu-se uma etapa de autossignificação para as impossibilidades de lograr a fertilização convencional, o que deu lugar à transferência de embriões para as mulheres que sofriam de infertilidade tubária ou que tinham as chamadas trompas obstruídas. Então, o que acontece? Com o tempo, o melhoramento das técnicas foi possível atender outros problemas que dificultavam a conquista gloriosa da maternidade. A fecundação de vitro em si, ela exige cuidados muito especiais. Iniciando-se os procedimentos terapêuticos através do processo que faculta a indução da ovulação, de modo que possam amadurecer vários óvulos que irão permitir o crescimento folicular. Em casos especiais, utilizam-se certas medicações ou drogas específicas para esse mistério, o que não ocorre, em alguns casos, que há o apoio da espiritualidade nesse cometimento, um apoio mais ostensivo. Todo caso, certamente, há o apoio da espiritualidade, mas há organismos um pouco mais debilitados ou sensíveis que precisam do auxílio da medicação e outros que a própria fertilização in vitro já se torna o veículo indispensável para o cometimento da fecundidade. Então, após um meticuloso processo, realiza-se o que? A coleta dos óvulos, assim como do sêmen, quase que simultaneamente. E mais ou menos nesse período, depois de uma análise e seleção dos primeiros, procede-se à inseminação com o esperma elegido. Então é feito um estudo de qual espermatozoide ali terá a condição, é feita uma observação, através do microscópio, dos aparelhos de ultra imagem, então aparelhos de medição, de auferição. É feito todo um cuidado laboratorial para que haja a sintonia, a afinidade, a ligação perfeita espermatozoide e óvulo para gerar a fecundação humana. Sempre lembrando que todo esse processo, além dos cuidados da medicina humana, há o olhar benevolente dos benfeitores espirituais, enormemente geneticistas da alma, assim são chamados. Após especiais observações, é mantido um período de 3 dias após esse procedimento, para que a transferência de alguns deles para o claustro uterino seja favorável. Então, todo esse processo de fertilização in vitro requer perfeita identificação da maturidade dos óvulos, o que se consegue mediante o estudo do líquido folicular, que é extraído para essa finalidade. Constatando-se então que a existência de óvulos maduros, próprios à fecundação, mediante o estudo do líquido folicular, como nós dissemos, constata-se a existência do óvulo preparado em cultura especializada, promovendo então a inseminação de cada um deles com aproximadamente 100 mil espermatozoides
em atividade à sua volta. Desses 100 mil que vão estar em torno do óvulo, apenas um será o vencedor da corrida pela fecundação. E esse espermatozoide que vence essa barreira, que há essa grande ligação de atração química, genética e espiritual, contém, segundo os estudos e aprimoramentos da espiritualidade, a carga mentomagnética do espírito reencarnante. O espírito que vai reencarnar, ele tem uma ligação muito profunda com aquele determinado espermatozoide, porque ali tem os caracteres biosensíveis à sua personalidade imortal, à sua condição morfológica do futuro, a sua estabilidade ou instabilidade psíquica, tudo aquilo já está como uma carga mentomagnética junto ao espermatozoide que, dentre 100 mil, conseguirão o cometimento da fertilização. Isso tanto na fertilização in vitro, quanto também na fecundação comum do organismo humano, no atrito celular homem-mulher. Então, aproximadamente entre 15 a 19 horas depois do procedimento cuidadoso, observa-se ao microscópio as evidências da fecundação, que podem ser sintetizadas na presença dos denominados pronúcleos masculinos e femininos. Já bem, o pronúcleo, a ascendência biológica, a disposição genética molecular masculina e feminina. Mais tarde, transcorrido cerca de 24 horas, já se pode perceber a presença de pré-embriões, graças à divisão em duas células, a chamada célula zigótica, o zigoto, ele vai se multiplicando, vai se dividindo. Somente após 48 horas até 72 horas, quando os mesmos apresentarem 4, 8 ou mais células, veja bem, de uma única célula foi se representando 4, 8 e mais células, e assim sucessivamente, não para, que se procede à transferência para o útero materno. Então, um caso em observação por Dr. Manuel Filomeno de Miranda, espiritual, ele viam que os exitosos 2 dos diversos pré-embriões transferidos, nos quais teriam acoplados o perispírito dos reencarnantes. Então, o que acontece? Aqueles embriões estão acoplados ao perispírito, mas o perispírito ele sofre um processo de minutarização, ele diminui em seu espaço e seu tempo, como se uma árvore espiritual voltasse a ser uma semente. É um processo de inclusão, mas não perdendo a informação da gleba, ou seja, o que tem dentro da semente é toda a informação que irá transferir para que surja uma árvore novamente, esta então na condição biológica. Então, os espermatozoides especiais que oferecem alguns dos fatores necessários com as características próprias a tarefas estão destinados à existência corporal. Então, vê que apenas um daqueles está com a sua missão, a sua genética, para proporcionar a transferência do perispírito, dos seus códigos biomoleculares da alma, para agir na fomentação da existência corporal. Vamos desejar a todos muita luz e, após esse estudo da biogenética, pedimos a permissão para aplicar o passe virtual à distância, pedindo que todos recebam muita luz, que ajudem as mulheres que precisam, que têm o sonho de engravidar, os homens que têm o sonho de ser pai, e fortaleça no campo mental de cada um as energias de paz e do sublime amor. Mero Robert Filho, muita luz e muita paz.